quartas de final, Brasil e Holanda. Como assim? Vai ter casamento no horário do jogo? E o pessoal começou a ficar tudo desesperado. As pessoas começaram, e aí? Vai cancelar o casamento? Vai adiar? Não tem como adiantar? Ou fazer depois? Você entrar, o que começou? Fogos, rojão, que não parava mais. Um monte de fogos. Parecia que era para ela. Mas na verdade era pro Brasil. ¿Ustedes junio a mediodía se casan? Sí. Hay mundial ese día. Essa semana viralizou esse vídeo que é um casal argentino discutindo porque eles foram convidados para um casamento e o casamento é no meio da Copa. E eu fiquei pensando, mano, quem marca um casamento no meio da Copa? Meu pai e minha mãe marcou o casamento deles no meio da Copa, no dia do jogo do Brasil. Enfim, não vou falar mais nada, assiste o vídeo que vocês vão entender. Salve Roma! Eu sou Maristela, sou mãe do Felipe e do Gabriel, que é do Senhor Menino, e mãe do Davi. E também adotei todos os meninos e a menina do Senhor Menino como filhos nossos, como filho meu, do Elcio. Eu também estou ligado com o Senhor Menino. Eu sou o técnico de som da banda, sou aquele quebra-galho, levo, motorista, cuido de toda a parte técnica. Meu nome é Elcio. Meu nome é Neia. Então, eu comecei a namorar o seu pai, que é o Elcio. Em 1988, em setembro de 88, eu fazia o tiro de guerra naquela época. E a gente participava de um grupo de jovens, a gente começou a namorar e desde aquela época a gente já consagrou o nosso namoro. E o seu pai, já depois de 2 meses, ele já falava que eu iria casar com ele. E a Maristela falava assim, via as irmãs, né? Ela falava assim, nossa, eu tinha tanta vontade de ser freira, acho que até tenho sonho de ser freira. Aí eu pegava e falava pra ela assim, não, é comigo que você vai casar, não com Jesus. E foi isso que aconteceu, né? Ó, Jesus, eu não sei quem é que ganhei. E depois de alguns anos, a gente convivendo, né, namorando, edificando o nosso namoro, nós resolvemos marcar a data do nosso casamento, porque a gente estava super ansioso, eu sabia que eu queria casar com ele comigo. Primeiramente, nós marcamos em janeiro, dia 8 de janeiro, e a gente não tinha situações financeiras muito boas, e aí resolvemos então, vamos adiar então para julho. Então, como eu sou professora, eu tinha que casar ou janeiro ou julho. Aí a gente marcou dia 9 de julho de 1994. O que a gente não tinha nem atentado, nem eu e nem ele, que era o ano da Copa e que julho estaria tendo o jogo do Brasil. O que aconteceu? Chegando próximo já de julho da Copa, também não passou pela minha cabeça isso. Naquela época não tinha essas informações, era muito limitado. A gente estava preocupado com a gente, com o nosso namoro, com o nosso casamento. Para nós aquilo era o mais importante de tudo e a gente nem se atentou a isso. E aí distribuímos todos os convites, fizemos todos os preparativos, conversamos com os nossos amigos padres e fomos fazendo todos os preparativos. E começou a Copa do Mundo, teve o primeiro jogo, teve o segundo, o Brasil passou em primeiro da chave. E aí que a gente foi perceber que o próximo jogo do Brasil ia ser dia 9 de julho. Quando nós fomos olhar a tabela de jogos, eis que no dia 9 de julho, às 17h30 da tarde, iria ser o jogo quartas de final, Brasil e Holanda. A gente foi conversar com o padre porque as pessoas começaram, e aí? Vai cancelar o casamento? Vai adiar? Não tem como adiantar? Ou fazer depois? As pessoas ligavam e falavam, escuta, cancelou o casamento? Mas mesmo assim, a gente não pensou em mudar. Por quê? Já estava tudo marcado, já estava todos os convites já estavam todos entregues. E, para falar a verdade, isso nem incomodou tanto a gente na época. Hoje que a gente olha e acha bem estranho. E a gente achava um absurdo. O povo tá tão preocupado com o jogo de Brasil e não com o nosso casamento. Era o nosso casamento. E para nós era o mais importante. E nós nem pensamos em mudar.
Aí nós fomos conversar com um padre que era o nosso orientador, padre Adriano von Luy, um holandês, tinha vindo para o Brasil já fazia uns 50, 60 anos, ele já era bem idoso, né? Já está lá em cima com Deus. E a gente foi conversar com o padre Adriano, estamos com um problema. Ele fala, meu filho, padre, o jogo do Brasil e Holanda vai ser bem no horário do nosso casamento. Aí ele pegou e falou assim, mas não tem problema, nós vamos fazer mesmo assim. Mas as pessoas estão falando se vai cancelar, se vai adiar, se pode fazer antes ou depois. Não, vamos fazer no mesmo horário. Mas padre, o senhor é holandês, o senhor não vai torcer para a Holanda? E ele respondeu assim, nega, eu sou mais brasileiro do que você imagina. Então até o padre holandês estava torcendo pro Brasil no nosso casamento. E aí as pessoas ainda insistiam ainda, né? Ligavam lá na casa da Maristela perguntando, vai cancelar mesmo o casamento? Não vai cancelar, vai ser no horário marcado. E aí a gente até achou que não ia muita gente no casamento. Eu lembro como se fosse hoje, estava muito frio, foi uma tarde muito fria mesmo. Se eu não me engano, acho que estava em torno de 10, 12 graus, estava mais congelante mesmo. Mas surpresa nossa foi que a hora que nós chegamos lá, as pessoas começaram a chegar. E a igreja foi lotando, foi enchendo de gente, dos nossos amigos, todos os nossos amigos que nós convidamos, todos eles foram. Todo mundo realmente foi, só que como eu te falei, não tinha celular, né? Não tinha como, e as pessoas então, algumas delas levaram um radinho, que eu não sei se vocês conhecem hoje em dia, que é um Walkman, a gente falava, que ficava com um fone no ouvido e punha um rádio para poder escutar o jogo do Brasil. Como a gente participava bastante, teve 4 padres que celebrou o nosso casamento. Olha que interessante, 4 padres e o Brasil foi tetra, né? Não, o Brasil foi tetra. Acho que conspiração. 4 padres e 4 estrelinhas na camisa do Brasil. Eu acho que faltou um filho. Isso. E mais um que disse que tinha muito padre no altar, ele iria ficar na sacristia com o Walkman, porque ele não poderia perder o jogo do Brasil. Quando deu o horário de eu entrar na igreja, eu tava tremendo, aquela emoção toda, e na hora, pra falar a verdade, que eu tava entrando, eu nem lembrava de Brasil, nem nada, nem do jogo, nem nada, que abriu a porta pra eu entrar, comecei a entrar, o que começou? Fogos, rojão, que não parava mais. Porque também estava começando o jogo do Brasil. Então a gente escuta na fita de casamento vários rojões. Um monte de fogos. Parecia que era para ela. Mas na verdade era o Brasil que estava jogando. Durante o casamento, a gente foi percebendo o que estava acontecendo. Uma, pelos rojões. Nós já sabíamos que, fogos é gol do Brasil. E aí, durante o casamento, as pessoas assim, todo mundo lá com radinho, vindo lá o jogo, né? A gente olhava para os padrinhos assim, os padrinhos lá apontavam para nós. 1-0, né? 2-0. Ó o Bocido. Não, ele faz? Ele fez com a mão 2, ó. Ou não? Acho que não, né? Olha lá, viu? Ó. 2 ele fez, ó. Aqui, né? 2. Olha lá. Ó. Nunca ninguém viu isso aí. Louco, cara. Momento raro, hein? Nossa, eu até chorei agora. Eu estava no altar e conforme eu olhava de lado para os padrinhos, eu via aquelas conversinhas entre um padrinho e outro, e eles olhavam para mim e a gente escutava o rojão e eles assim. Tava tudo aquele silêncio. Você escutava um gritando gol dentro da igreja. E foi aquele jogo que o branco dá aquele chute de falta e a bola faz uma curva e faz aquele golaço, né? O branco faz um golaço que entrou para a história. E
Ainda bem que nós não pusemos o nome dos nossos filhos de branco. Foi uma missa. E a hora que eu tava saindo também, tava tocando rojão e acabou no mesmo horário. E eu sei que a hora que eu tava saindo, as pessoas do banco falavam assim pra mim, sabe quanto foi? E eu já sabia. Foi 3-2, eu já sabia que tinha sido 3-2. A gente sabia já que tinha sido 3-2 e o Brasil tinha passado mais uma vez de fase. Naquela época eu não me atentei a isso. Hoje, eu acho que hoje eu estaria mais antenado a isso. Agora meus filhos, tenho 3, né? Se eles escolherem casar num ano que tiver Copa, com certeza a gente vai tomar um pouco mais de cuidado de selecionar o sábado que tiver dentro da Copa ali, porque de repente vai que coincide de novo, né? Estava muito mais preocupado em casar com a pessoa que vai viver comigo pro resto da vida, essa pessoa maravilhosa que eu quero viver com ela até os últimos dias da minha vida, assistir muita Copa ainda do mundo junto e a gente torcer para esse Brasil ser muito campeão aí, ser hepta, octa e 10 vezes campeão aí, ó. E meus netos também, né? Eu quero assistir muita Copa do Mundo. Eu gosto, é legal, eu gosto de ver, mas naquela época eu preferi o casamento em detrimento ao jogo. Ano que vem a gente vai completar 25 anos de casamento. Daquele 94 até 2019 vai dar 25 anos do Tetra do Brasil. É Tetra! É Tetra! É Tetra! A gente convida todo mundo que estiver assistindo esse vídeo para vir na nossa festa. Se tiver 1.500, 1.600 visualizações, pode vir comemorar conosco. Vê que todo ano de Copa, toda vez que a gente reúne a família para torcer pro Brasil, a gente lembra e recorda todos os detalhes do nosso casamento, que foi no horário do jogo do Brasil. Então ficou isso na nossa memória e somos patriotas e é um casamento abençoado, desde o nosso namoro abençoado. A gente tem uma família abençoada que a gente ama muito e deseja que todos vocês que estão nos assistindo também invistam num amor verdadeiro, tendo Deus como base, uma família segundo o projeto de Deus, porque vale a pena. Sou muito feliz com a família que eu tenho, sou muito feliz pela escolha que eu fiz e a escolha que eu faço todo dia, que é de te amar todos os dias. É Tetra! É, Falta um filho, temos 3, falta um.